Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, para falarmos de um Deus todo-poderoso que tem nos assistido. E eu queria convidá-los a todos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, no verso de número 7, que diz desta forma: Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Meus prezados amigos, aqueles que nos assistem, a palavra do Senhor nos fala de uma experiência de um homem de Deus, chamado Jonas. E Jonas estava vivendo, como nós falamos, uma situação muito inusitada, muito difícil, não é verdade? Situação é dessa que ele mesmo provocou, consequência da sua atitude. Na verdade, Deus tinha designado Jonas para levar uma palavra a uma cidade, Nínive, né? Uma palavra de salvação. Mas Jonas, a palavra de Deus, ele recusou, ele rechaçou esse propósito de Deus. E aí ele entrou numa grande dificuldade, porque ele estava num navio e a palavra de Deus que a situação ali ficou difícil, um mar bravio, e aí ele foi lançado fora, né? E a palavra de Deus diz que ele foi parar no ventre de um grande peixe, né? E essa situação que Jonas viveu era um momento difícil, mas também muito decisivo para a vida dele e traz uma mensagem para nós. Situação essa que ele mesmo se envolveu. E o que traz para nós como reflexão? Que a voz do Senhor precisa ser ouvida. A palavra de Deus fala assim, que a palavra do Senhor ela está sendo lançada para o homem, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E Jonas, ele refutou, e ele foi parar naquela situação. Nós estamos vivendo um tempo onde o homem, na sua condição natural, ele tem deixado de lado a palavra. E qual era a situação de Jonas naquela situação? Primeira coisa, ele estava sozinho, ele estava dentro de um peixe, sozinho, não tinha ninguém para que ele pudesse pedir ajuda, ninguém podia ouvi-lo. Olha que situação, ele podia gritar, se espernear, fazer o que ele quisesse, ninguém poderia ouvi-lo. A palavra de Deus diz que a sua alma desfalecia diante daquela situação, daquele quadro, era um quadro calamitoso, né? Ele estava desse jeito. O homem dos nossos dias, ele às vezes se encontra desse mesmo jeito. Como Jonas, que praticamente queria se esconder de Deus, deixou de lado, o homem também tem feito isso, e muitas vezes o homem acha que ele tem como se esconder de Deus. E a palavra de Deus nos fala de várias passagens bíblicas, né? Adão tentou se esconder de Deus quando Deus o procurou lá no Éden. O homem tem feito isso. Mas o salmista, eu queria chamar a atenção, no salmista, no Salmo 139, diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista no Salmo 139, ele falava dessa onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Mesmo naquela situação que Jonas estava, dentro de um peixe, isolado, sozinho, desesperado, ele podia se relacionar com Deus. E diz a Bíblia que ele fez isso. Ele clamou, ele se lembrou do Senhor, ele orou a Deus e Deus atendeu o seu clamor. Às vezes o homem se encontra nessa situação. Às vezes o homem, quem sabe você está se sentindo sozinho, né? Abandonado, isolado, sem que ninguém possa estender a mão. Mas o Senhor, Ele está pronto para estender a mão para você. Às vezes o homem está assim, como diz a palavra do Senhor, o homem está ali sem que ninguém possa ouvir, a sua voz não é ouvida por ninguém. Nós vivemos dias assim, onde o homem se tornou egocêntrico,
onde ninguém tem tempo para ouvir a ninguém. O pai não tem, às vezes, ouvido para ouvir o filho tão pouco ao pai. As pessoas não têm tempo para ouvir, cada um pensando em si próprio. O homem dos nossos dias se tornou-se amantes de si mesmo, egocêntricos. Mas eu quero dizer para você que nos assiste, que nos ouve, seja a situação que você esteja se sentindo sozinho, abandonado, seja que você não tem sido ouvido por ninguém, seja que você está com a sua alma amargurada, há um Deus que atende. Diz a palavra que ele se lembrou de Deus, Jonas se lembrou de Deus e invocou o nome do Senhor e Deus respondeu a Jonas. Hoje também, o Senhor quer responder os seus anseios. Não sei que situação que você está vivendo hoje. Jonas diz a palavra que quando desfalecia minha alma, meus amados, a nossa alma, ela precisa se relacionar com Deus. A nossa alma não se satisfaz com as coisas dessa vida. A nossa alma não se satisfaz com aquilo que é racional, com aquilo que é material, com aquilo que desce do universo finito, que é o universo criador. Mas a nossa alma precisa se relacionar com o universo salvador, o universo eterno. Jesus traz para nós essa esperança. E para Jonas ali veio a resposta, quando desfalecia sua alma, quando não tinha esperança, não tinha ninguém para ouvir, ele podia gritar que ninguém ia ouvir, ele se lembrou do Senhor. E hoje, eu não sei como você está vivendo, não sei qual a situação que você está vivendo, mas a situação, seja qual for, há uma esperança, há uma palavra da parte do Senhor, se lembrar de Deus, invocar a palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se há alguma coisa que eu e você trazemos de eterno na nossa vida, é a nossa alma. E o salmista diz assim, a minha alma tem sede de Deus, mas sede de um Deus vivo. E é justamente esse Deus que Jonas invocou. É justamente esse Deus que nós temos buscado a cada dia na presença do Senhor. Um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que os seus braços, diz a palavra, não estão encolhidos, mas estão estendidos para ajudar o homem, para trazer de volta a paz, para trazer de volta a esperança, para descortinar para nós um novo e vivo caminho. Quantas vezes nós nos deparamos assim? Nos lembramos de Paulo, quando também estava numa viagem, a palavra de Deus diz que eles surgiu um vento euraquilão, uma grande tempestade, fugiu toda a esperança. Mas Paulo estava seguro do Deus que ele servia. Jonas também estava seguro. Ele passou por aquela situação, mas ele se lembrou. Poderia Deus se esquecer do homem? Poderia Deus esquecer de você, meu irmão, minha irmã, você, sua casa, sua família? Jamais, Deus. A palavra de Deus diz que pode o homem, pode a mãe esquecer o seu filho, mas Deus não esquece. E hoje, se está faltando esperança, se está faltando uma solução, se sua alma está gemendo, se sua alma está clamando como Jonas estava, Deus quer operar na sua vida. Há uma esperança, há uma bênção, há uma promessa da parte do Senhor. Invocai o nome do Senhor. Invocai enquanto está perto e Ele virá de te abençoar. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia, que aquilo que aflige a sua alma, o seu coração, possa ser respondido pelo Senhor com a bênção gloriosa da salvação eterna, da vida eterna em Cristo Jesus. Porque diz a palavra que lá na eternidade, quando a igreja sair desse mundo, for arrebatado, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá clamor, não haverá morte, mas haverá gozo para todo sempre. E é isso que o Senhor tem para você, para mim, para todos nós. Que Deus te abençoe e fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.